Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e tenho uma satisfação muito grande, de falar do amor de Deus para você. Antes de tocar no assunto que eu quero dividir com você, essa grande experiência que aprendemos no dia a dia com Deus, eu quero dizer para você que desde que comecei a pregar 22 de março de 1998, eu tenho prazer, mas um prazer tão grande de falar da palavra de Deus. Eu sei que as pessoas dizem de uma forma geral, olha, eu tenho prazer quando viajo, eu tenho prazer quando corro com o carro, eu tenho prazer quando jogo bola, eu tenho prazer quando eu estou assistindo um filme e outras coisas que as pessoas encontram prazer. Eu encontro prazer, é uma forma que eu não posso nem te explicar, falar da palavra de Deus. Então eu quero que essa palavra abençoe você de uma forma sobrenatural, que você saia enriquecido através dessa gravação. Presta atenção. Nós temos visto pessoas que entram em contato conosco porque muitas vezes não têm suas orações respondidas. Ele entra na presença de Deus com problemas seríssimos na área emocional, na área física, na área espiritual, na área financeira, e ele não tem retorno. Então nós notamos que essas pessoas não têm retorno, não é por causa da igreja onde ele vai, não é por causa do tipo da tradução da Bíblia que ele usa, não é porque ele é alto, ou porque ele é muito gordo, ou muito magro, não é isso. Eu vejo, quando recebo pelo celular, pessoas reclamando que não tem resposta de Deus, e que ora, e que pede, e não vê retorno. Ora, nós tivemos a oportunidade, com essa pandemia no Brasil, de ficar um período muito grande dentro das nossas casas. E houve um tempo muito grande para refletirmos que o que a gente vinha fazendo não estava funcionando. Nós estávamos indo para um caminho que não estava dando certo, porque nem as respostas a gente tinha em nossas orações. Não estava dando certo. Alguma coisa estava errada conosco. Não é questão de mudar de igreja, não é questão de criticar o pastor, não é questão de você fazer alguma coisa como um penteado novo, mudar a roupa ou trocar o calçado, que vai fazer Deus responder a sua oração. Talvez o caminho que você ia indo não é um caminho que agrada a Deus. Então você estava plantando uma determinada semente e você queria colher algo, como por exemplo, resposta de oração, restauração no casamento, restauração das finanças, tantas outras coisas, cura na parte física, e você não estava conseguindo o resultado. Não estava conseguindo. Você estava indo numa linha reta, como anda o boi, quando você solta, ele anda numa linha reta. Você pode soltar ele de qualquer parte do pasto para ir a caminho do lugar onde eles comem a ração. Ele entra numa trilha, é uma trilha tão surrada que ela fica marcada com os pés dos bois, um atrás do outro, andando, e fica aquele caminho. Talvez você trilhou um caminho e não percebeu
que você só marcou o chão, você não marcou a sua vida, não marcou a vida das pessoas com seu testemunho, você não deixou legado nenhum. E aí você se vê diante de Deus, orando, e não tem resposta, isso traz uma tristeza muito grande. Então aqui vai um conselho para você e para mim. Você tem que mudar a sua rota. Você tem que entender? Você tem que mudar a sua rota de vida. Você tem que reprogramar a sua rota. Talvez você lembre que quando você está dirigindo, você ouve aquele GPS dentro do carro, avisando que você ultrapassou a rua que você deveria entrar. Você está entendendo? E aí, aquele GPS no carro diz reprogramando a rota. Reprogramando a rota. E ele diz, volta 2 quadras, entra à esquerda, entra à direita e você chega no destino. Talvez você vai precisar reprogramar a sua rota, fazer uma outra trajetória, porque a que você vinha seguindo, você estava seguindo segundo o seu entendimento, sem base bíblica, sem os conselhos de Deus. Uma que a Bíblia diz em Tiago que nós não sabemos orar. Então nós temos que pedir ajuda para aquele que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis leva as nossas orações ao Pai. Como não sabemos orar, Ele explica a Deus o que a gente quer. Será que o que você quer é segundo o coração de Deus? Será que não é melhor você reprogramar a sua rota de vida e andar por um caminho onde você terá todas as respostas de Deus? Quanto tempo você passa se distraindo numa rede social? Quanto tempo você fica assistindo um programa de televisão? Quanto tempo você fica fazendo coisas para trazer prazer pessoal para você? Agora, quanto tempo você fica na presença de Deus? Talvez reprogramando a sua rota, você vai ver que estar na presença de Deus é essencial. Recalcule a sua rota, recalcule ela de novo. Aproveite o tempo da pandemia que Deus nos permitiu ficar em casa. Eu mesmo já estou há 90 dias. Veja, não foi no início da pandemia, foi muito recentemente, há uns 30 dias atrás, Deus me ensinou a fazer uma rota diferente, a recalcular a minha rota no sentido do uso da televisão. O que Deus fez? Levou-me a assistir televisão somente aos domingos. Então, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eu oro mais, eu intercedo mais, eu oro todos os dias, por mais ou menos 200 pessoas, 6.000 pessoas por mês, 36.000 por ano. Mas eu passei a orar mais, porque eu peguei aquele tempo, propositalmente sentei na sala, e comecei pelo celular lembrar dos meus contatos e comecei a orar pelos contatos, pelas pessoas que eu tenho no meu arquivo, nos meus bancos de dados, porque toda igreja que eu prego eu vou passando e anotando o WhatsApp das pessoas. Eu passo um caderno, eles anotam e eu coloco como caderno de oração e mando uma mensagem nesse WhatsApp da pessoa dizendo que eu orei por ela. Eu tenho vários grupos no WhatsApp, eu tenho 7 grupos de 257 pessoas cada grupo,
em que eu oro. Eu tenho também no Telegram, toda segunda-feira no Telegram e no WhatsApp eu pego essas pessoas, esses grupos, oro e mando uma mensagem. Então comecei a me ocupar de uma forma que começasse a chamar a atenção de Deus. Eu vi que recalculando a rota, dessa forma que fiz com orientação do Espírito Santo, eu comecei a encontrar facilidade na resposta das minhas orações. Eu aprendi, com uma pregadora muito conhecida mundialmente, a fazer uma oração que tem tido um retorno muito grande para a minha vida. Quando eu acordo, eu agradeço a Deus. Obrigado, meu Pai, porque eu tenho o que comer, o que beber, o que vestir. Obrigado pela vida, eu me apalpo. Obrigado, eu estou inteiro, nada me falta. Eu estou respirando, eu lavo o rosto, obrigado pela água. E aí, antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer a minha caminhada, antes de fazer o meu devocional, eu sou claro em dizer para Deus todos os dias: Senhor, me dê boas notícias. Senhor, me dê boas novas. Faça com que eu receba um telefonema ou uma mensagem pela rede social que mude a história da minha vida. E essa oração tem trazido muitos resultados para mim, porque eu vejo que o estado que eu me encontro ao fazer essa oração é um estado que agrada a Deus. Quando eu termino de orar, eu não vou fazer nada que desagrada a Deus, porque eu recalculei a minha rota. Eu comecei a fazer coisas que agrada o coração de Deus. E Deus coloca os olhos sobre aquele que agrada a Ele. Então eu tenho feito o melhor que posso, porque a vida ela é muito curta, ela é muito rápida. Veja, a gente estava se distraindo, se divertindo, indo ao culto, viajando, pescando, fazendo tanta coisa gostosa de fazer. De repente veio a pandemia, de repente veio um vírus em que a ciência, em que os médicos não conseguem de imediato a vacina. Pode ser que quando você assistir esse vídeo já tenha a vacina, mas eu estou gravando esse vídeo num dia em que nós estamos no meio de uma pandemia, há 90 dias em casa, e nós não temos a solução, o remédio, não temos a não ser ficar em casa, em quarentena, ficar vivendo uma vida de distanciamento sem poder abraçar as pessoas. Então é um momento muito bom para a gente recalcular a nossa rota, o que vamos fazer quando sair de casa. Veja, se não confiarmos em Deus ao sairmos de casa, é melhor que fiquemos em casa, porque para sair, nós vamos sair para alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, porque muitas pessoas não conseguiram fazer isso, eles morreram. Muitas pessoas no mundo, com essa epidemia do coronavírus, eles morreram. Isso é muito triste. Há pessoas na família que ficaram só porque enterraram papai, mamãe, irmãos e só sobrou ele. Veja quanta tristeza dessa pessoa. Mas você, se está assistindo esse vídeo, Deus te deu a vida, te deu uma nova chance, te deu uma nova oportunidade. Se você recalcular a sua rota de vida e sair da sua casa após essa pandemia e se dedicar a Deus, saiba, você vai vencer todas as áreas da sua vida. Nós temos que confiar mais em Deus. Confiar mais em Deus. Olha, eu lembro uma vez que um amigo meu disse que nós iríamos pescar, porque o propósito dessa pescaria seria no sábado. E ele disse, olha,
nós vamos comer o carro. Ele chegou na minha casa no horário marcado e tal, chegou até um pouco antes. E falou, pega seu equipamento. A gente usava naquela época varinha de bambu, minhoca tirava no quintal de monte, e ele colocou em cima do carro, amarrou tudo com cordinha, já estava o material dele também. E quando eu fui entrar no carro, eu não consegui entrar. Porque ele falou, espera um pouquinho que tem que abrir para o lado de dentro. Ele tinha que entrar, sentar no lugar onde estava o volante, o motorista, e abrir a porta do passageiro. E aí, quando eu sentei, antes dele sair, eu falei, cadê o cinto? O carro não tinha cinto de segurança. Sem falar que eu já tinha percebido, antes de entrar no carro, que o carro tinha os pneus careca. O para-choque de trás estava amarrado com arame. Até aí tudo bem, que a gente convivia muito bem com essas coisas mais simples, né? Hoje é que eu paro para pensar o perigo que eu me envolvi, o perigo que foi fazer aquela pequena viagem. E ele puxou a minha porta e amarrou um tipo de uma corda entre a porta dele e a minha porta para ficar mais seguro, para que a porta não abrisse. Então eu falei, poxa vida, né? Que bom que nós vamos pescar. Eu estava tranquilo demais. Eu era um menino novo, devia ter 17 anos, hoje eu estou com 67, então passaram-se 50 anos. Eu estou contando essa história para você, porque a rua que a gente pegou, a pequena estrada para poder pescar, era de terra. E eu dizia a ele para ir devagar, que ele estava a mais de 100 km por hora. Eu dizia a ele, vai devagar, não corre tanto. Ele falou, fica tranquilo, aqui tem motorista, fica tranquilo. Não era questão disso, é porque eu estava comendo muito pó, estava entrando pó nos meus olhos. Eu tinha que tampar com a camisa, assim. Mas aí você fala, mas dentro do carro, sim, porque o carro não tinha o vidro da frente. Não tinha o vidro da frente. Entrava o pó e ele correndo. Eu fico pensando hoje, depois de 50 anos, que eu me envolvi num perigo muito grande. Mas eu confiei nesse meu amigo. Por nenhum momento eu disse a ele, para o carro, isso aqui não é seguro. Até para parar o carro era difícil, tinha que avisar antes, porque ele ia freando aos poucos, porque não tinha um freio adequado, sabe? Então, eu confiei nesse meu amigo e a gente fez essa viagem. Ele correu, eu comi terra, foi divertido, a gente pescou, mas eu confiei nele, mesmo sabendo hoje, analisando, que eu poderia ter morrido com aquele carro. O que eu quero dizer com isso? A gente confia em tanta gente estranha, irmão, irmã. A gente confia num anúncio que a gente vê pela televisão. Confia num tipo de pasta de dente. Olha, essa pasta deixa o dente mais branco do que a outra pasta e a gente joga a pasta fora. Esse sofá é reclinável e ele é mais macio porque ele tem a cor azul celeste. A gente joga o sofá velho e compra o sofá novo. Esse carro tem tração nas 4 rodas e é um carro à prova de bala, é um carro que voa, é um carro que corre 400 por hora. A gente vende o carro e compra outro carro. A gente confia nos anúncios, confia nos amigos, confia no vizinho. Outra vez a moça ligou em casa, sabe? Desculpa desabafar com você, mas eu vou liberar uma palavra rema para você a qualquer momento. A moça ligou em casa. Repare, eu preciso de ajuda, sabe? Eu preciso muito de ajuda. Tá certo, eu vou fazer de tudo para te ajudar.
porque eu estou orando e Deus não está respondendo a minha oração. O meu marido quer separar de mim. Se ele separar, eu tenho 3 filhos, eu não sei o que fazer, Ripari. Eu não sei o que fazer. Então eu lembrei de falar com você, que às vezes a gente não sabe o que fazer e diz, como não me resta nada, eu vou orar. Isso ofende a Deus, quer dizer que não te resta mais nada para fazer. A única coisa que resta para você fazer é orar. E aí você diz, só me resta orar? Não, não, não. O hábito de orar tem que ser sempre orar sem cessar, que os problemas vêm sem cessar. Mas a moça dizia, meu marido não pode largar de mim. Se ele largar, eu vou ficar com 3 filhos. Na Berlinda, eu não trabalho, só ele que sustenta a casa. Eu disse a ela, calma, vamos conversar. Ela falou, eu preciso falar com alguém, Ripari, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu disse a ela, calma, eu vejo uma luz no fim do túnel e vejo uma solução para você. Ai, que alívio você falar assim. Você vai precisar recalcular a sua rota. Até ela ficou descontraída, não sei por que motivo. Ela começou a dar risada. Falei, você está rindo de quê? Ela falou, eu não sou carro para recalcular a rota. Querida, a coisa é muito mais séria do que você possa pensar. O jeito que você vinha andando com Deus não estava agradando a Deus. Você talvez não estava lendo Bíblia, talvez você não tinha o espírito de gratidão, talvez você não divulgava a palavra de Deus evangelizando as pessoas, não fazia o devocional, talvez você era uma péssima dizimista, uma pessoa que também não ofertava a Deus. Então você precisa recalcular a sua rota de vida. Se você fizer isso, você vai ter sucesso. Ela disse, acontece, missionário, que eu preciso de uma solução para ontem. Eu preciso para agora. É imediato, porque eu estou sofrendo muito. Eu disse a ela o seguinte, você está aonde falando comigo? Ela falou, estou na minha sala. Ok. As suas crianças? Não, as crianças estão na casa da minha mãe e eu estou sozinha aqui falando com você. Perfeito. Tem como você ir até a cozinha e pegar um copo d'água? Ela falou, tem. Tem, não tem problema. Eu falei, então quando você chegar lá e tiver com essa água no copo, você me avisa, manter o celular na mão, tá certo? E ela pegou, foi até a cozinha, dava para ver o barulho da água entrando no copo. Ela falou, eu já estou com o copo de água na mão. Muito bem. Você tem uma pia aí na sua casa? Sim. Deixa o copo de água aí na pia. Você tem uma caneta azul da Bic, de preferência? Ela falou, eu tenho ali no meu escritório, vai lá pegar, eu espero. E ela andava pela casa, ô missionário, você não sabe como eu sou agradecido de você me ajudar. Outro dia, eu falei, não, esse não é momento para falar, senão você não vai entender. Você não vai entender o que eu vou te dizer. Eu já estou com a caneta na mão. Tem aqui vermelha, tem preta. Não, tem que ser azul. Ela pegou a caneta e falou, o que eu faço? Volta onde está o copo de água. E ela foi até a cozinha, lá onde estava o copo de água. Falou, e agora, Ripari, o que eu faço? Coloca a caneta dentro do copo de água. Ela falou, já fiz isso, Ripari. Isso. Coloca esse copo de água com a caneta dentro, em cima da geladeira. E ela colocou, falou, e agora, missionário? Já fiz tudo isso. Meu casamento vai ser restaurado? Então,
sobre isso que eu quero dizer para você. Você não me conhece direito. Eu preguei umas 2 vezes na sua igreja. Você pode ligar para mim quantas vezes você quiser, mas você não me conhece direito. Você não sabe os meus gostos, se eu gosto de azul, de verde, se eu sou casado, se eu tenho filhos, se eu tenho netos. Você não sabe de nada disso. E você confiou em mim. Você pegou um copo, encheu de água, pegou uma caneta, colocou dentro e colocou em cima da geladeira. Você confiou em mim. Se você depositasse a mesma confiança que você colocou em mim e colocasse a confiança em Deus, você consegue a restauração do seu casamento. Faça o que eu estou te dizendo. Torne a sua dependência total de Deus e não de homens. Você está entendendo, você que está me ouvindo ou não? Que eu confiei no rapaz do carro, que eu deveria falar: para esse carro, tirar da vara de pescar e dito a ele: olha o estado desse pneu que está careca, olha esse carro que não tem cinto de segurança e não tem freio, olha o vidro que nem vidro tem. Não, eu confiei no amigo. A moça estava perdendo o casamento, mas confiou em mim. Então, se você que está me ouvindo recalcular a sua rota e passar a confiar mais em Deus. O que é recalcular a rota? Fazer aquilo que você não vinha fazendo. Você deve estar muito magoado, muito triste, porque você não colhe os frutos que você gostaria de colher. Você está na sua casa, você é um prisioneiro sem tornozeleira eletrônica. Você está preso na sua casa e você não está colhendo. Já não colhia antes. Agora, dentro da sua casa, você não colhe nada. Absolutamente nada. Então você está altamente triste. Mas se você recalcular a sua rota, você vai ver que você vai plantar sementes e você vai colher frutos desejáveis. Porque, na verdade, você estava plantando banana e você queria colher maçã. Você estava plantando abacate e queria colher abacaxi. Não é assim que funciona. Se você quer colher um fruto diferente, você tem que mudar a semente. E para mudar a semente, você tem que estar conectado ao Criador. O Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, que te guarda e que me guarda 24 horas por dia. O que você tem que fazer? Recalcular a sua rota, ir em direção ao Criador, andar com Ele, confiar nele. Você não tem que confiar numa pessoa que pede para você pegar um copo d'água por cima da geladeira. Você não precisa disso. Você não precisa passar por esse ridículo. Basta confiar em Deus. A sua viagem será mais tranquila. Nós estamos em viagem. Nós estamos a caminho do céu. E você pode fazer uma viagem segura se você confiar em Deus. Ao levantar, dizer: obrigado, Senhor. Que dia maravilhoso. O Senhor está me permitindo acordar. Estou diante de um sol maravilhoso. Tem pessoa que levanta murmurando, reclamando. A pessoa que reclama planta semente ruim. A pessoa que murmura, fala mal do seu irmão, calunia. Ela não colhe, não tem como colher. Não existe colheita. Para haver uma colheita constante, você tem que plantar uma semente boa hoje, amanhã uma outra semente boa, e outro dia uma semente boa, aí a sua colheita será constante. Como que eu faço isso, missionário? Recalculando a sua rota, porque do jeito que estava antigamente, não estava bom. Do jeito que está você aí em casa, parado, com a mesma roupa, pijama, está andando sozinho.
Você está entendendo? Não vai dar certo. Você vai ter que ajoelhar e falar: Senhor, eu quero ser totalmente dependente de Ti. Eu quero recalcular minha rota. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente, meu Senhor. Desculpa, eu coloquei um cronômetro para não abusar do seu precioso tempo. Recalcule sua rota. Ande numa rota que tem a luz divina, a luz de Deus apontando para Deus. E a sua vitória será garantida. Deixa eu orar com você e antes agradecer por você ficar 30 minutos me ouvindo. 30 minutos me ouvindo. Espero que essa palavra seja uma palavra forte para a tua vida, que te dê ânimo, dê vontade, não desanime, que o diabo mais tem medo são de pessoas que não desistem. Não desista e você vai ver que o diabo, ele não vai ficar próximo de você. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. Você não tem que desistir de nada. Não tem que desistir de nada. Você tem que acreditar, confiar em Deus. Permita-me, eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença e intercedo por essa pessoa que me ouve, essa família, essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse senhor, essa senhora. Eu intercedo por essa família, em primeiro lugar, pela salvação dessa família. Em segundo lugar, pelo crescimento espiritual dessa família. Em terceiro lugar, pelo fortalecimento espiritual dessa família, que eles possam, meu Pai, se sentir após essa pregação estimulados em recalcular suas rotas de vida e andar contigo, caminhar contigo, confiar no Senhor. É no nome de Jesus Cristo que eu declaro a vitória para esse meu irmão e minha irmã que me ouve, essa família cristã que me ouve. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a vitória para essa pessoa. Amém. Deus te abençoe. E obrigado, viu? Eu quero fazer uma pequena observação. Esse vídeo eu gravei com um fundo verde que chama Chroma Key. E gentilmente minha filha e meu genro gravaram e vão trocar o fundo por uma imagem que você vai ver durante o vídeo todo, mas é uma imagem que eu não estou nela, ela foi colocada depois, filmou com fundo verde e mudou do verde para a imagem. É isso que nós precisamos fazer. Essa mudança que a gente precisa fazer. Sair daquele natural e viver o sobrenatural, o bonito de Deus. Pense nisso. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.